da Clínica de Psicologia e Coaching, né? Learn to Be. E antes de nós entrarmos para o tema, eu gosto sempre de elucidar às pessoas o que é Learn to Be, para as pessoas saberem que estamos a falar de uma fonte fidedigna, que realmente tem conhecimento na matéria que vamos falar. Sim. Queremos só fazer assim uma abordagem rápida do que é e o que é que oferece a Learn to Be? Sim, claro. A Learn to Be é uma clínica de psicologia e coaching e onde há vários serviços, desde psicoterapia do adulto, da criança, terapia de casal, terapia familiar agora também, e também serviços de coaching, portanto, mais orientados para pessoas que querem fazer um processo de coaching, que é mais orientado para definição de objetivos e traçar um plano de ação, portanto, é uma abordagem mais específica. Fazemos também testes de personalidade, avaliação de personalidade, orientação vocacional, temos consultas presenciais em vários pontos do país, portanto, a clínica começou no Algarve, em Portimão, e depois foi-se estendendo para cima e para as ilhas, portanto, depois ficámos em Lisboa também, em várias zonas de Lisboa, no Restelo, em Alvalade, na Avenida 5 de Outubro, na Rua Latino Coelho. Estamos também em Almada, em Odivelas, em Paço de Arcos, depois no centro, em Rio Maior e em Fátima, no Porto e em Ponta Delgada. Epá, ela sabe isto tudo de cor, não é? Sim. Uau, sem telemundo. Fui acompanhando o crescimento da clínica, portanto é fácil recordar. Sim. Então também já está na clínica há uns aninhos. Já há 2 anos e meio. Há 2 anos e meio cresceu isso tudo. Tudo, sim. Sim. Isso é fantástico, não há muitas empresas que se podem gabar de um crescimento dessa dimensão em tão pouco tempo. Sim, tem a ver com o valor da equipa e do valor humano e daquilo que vamos partilhando. E também das formações internas que temos, e não só internas, não só para a equipa da clínica, mas também para o exterior. Formação no modelo de psicologia que nós usamos, não é? Que é o modelo relacional dialógico. Em testes psicotécnicos, formação em Rorschach, que é um teste de personalidade. Também temos um seminário que é feito pelo Dr. Miguel Gonçalves, que já cá esteve, que é um seminário Seja o Melhor de Si. E também temos uma revista online que é Psicologia Digital e que saiu agora, a de outubro, e que é uma revista que sai trimestralmente, sendo que cada edição é dedicada a um tema, e a edição deste mês é precisamente dedicada ao tema da depressão sazonal, que é um dos tipos de depressão e que as pessoas sentem mais ou menos por esta altura, no início do outono. Nem todas as pessoas, claro. Claro, obviamente. Felizmente. E que tende depois a passar na primavera e verão. É que está frio. É sobretudo por causa das condições de luminosidade. Sério? Sim, aquilo que se tem vindo a Eu investigar. pensava que esta época era muito propícia, quanto mais perto do Natal, mais, devido ao afastamento. Ou seja, 5 pessoas que estão longe da família, que estão sozinhas e Sim. que... No Natal levanta aí outras questões, não é? Levanta aí questões mais ligadas à solidão e ao isolamento. Mas a depressão sazonal, o que tem sido estudado, embora não saibam todas as causas, mas é que está essencialmente ligado à diminuição da exposição da luz solar, à luz solar. Isto tem imensa influência, porque a diminuição desta exposição faz com que se produza mais a melatonina, que é a substância que nos dá sono, e diminui a serotonina, que é a substância, o neurotransmissor, que é responsável pelo sentimento de felicidade, de bem-estar. Então o que é que isto faz? Faz com que a pessoa se sinta mais cansada, com menos energia, com menos capacidade para tirar prazer das atividades do dia-a-dia, mais sonolenta, com mais apetite, especialmente por hidratos de carbono. Então, mas isso é muito fácil. Quem tiver com depressão vai ao solário. Está resolvido. Já viram? Apanhamos aqui já a solução para tudo. A fototerapia também é uma das técnicas que se pode usar para contrariar este tipo de depressão. Mas, acima de tudo, quanto mais possível, iluminar a casa com luz natural, portanto, abrir as janelas, no local de trabalho, se possível, estar mais perto de uma fonte de luz natural e fazer exercício físico, porque o exercício físico
é altamente preventivo da depressão e é também uma forma de terapia da depressão, porque para já tirar a pessoa um bocadinho daquela inércia própria da depressão e porque ao fazermos exercício estamos a produzir neurotransmissores, portanto substâncias químicas que estão no nosso cérebro e que são responsáveis pelo bem-estar, para além da serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Portanto, ficamos assim inundados de um cocktail que E é um nos faz... estimulante para a pessoa se sentir ali Exatamente. com energia. As pessoas pensam, eu vou fazer exercício e vou ficar mais cansado. É paradoxal, porque o exercício dá energia. Exato. Apesar de estarmos ali a gastar energia, Pois. enche-nos de energia. Podemos ficar cansados no momento, mas Sim. depois tomamos um duchezinho e aquilo, Exatamente. o dia é para Exatamente. Exatamente. Então, e, doutora Ana, assim em traços gerais, porque há sempre ainda hoje imensas dúvidas sobre o que é a depressão. A depressão é o quê? É uma doença? É. A depressão é uma doença psicológica e a par da ansiedade é a doença psicológica com mais incidência em todo o mundo, que afeta mais pessoas. Portanto, é a doença mais comum, até é chamada a gripe das doenças psicológicas, porque é com maior expressão. A Organização Mundial de Saúde calcula que neste momento existam 300 milhões de pessoas afetadas pela depressão no mundo todo, de todas as idades, géneros, culturas, estratos sociais, é transversal. Portanto, é uma doença psicológica que é classificada como um transtorno grave do humor e que afeta muito a forma como a pessoa funciona, como pensa, como se sente, como se comporta. E pode se tornar uma doença muito incapacitante, especialmente se não for tratada. Porquê? Porque limita muito o funcionamento da pessoa no dia-a-dia. A capacidade para resolver problemas, para tomar decisões, afeta as relações pessoais muito. Especialmente as familiares, as amorosas, os amigos, portanto, aquelas relações mais próximas, porque a pessoa tende a isolar-se, está sempre muito triste e as pessoas às vezes têm um bocadinho de dificuldade de lidar com isso. E mesmo quando está presente no meio de outras pessoas, muitas vezes está assim um pouco ausente. Sente-se sozinha, que é uma característica também da solidão. Depois Está também lá o corpo, mas não está lá a mente. Exatamente. A mente está noutro funcionamento completamente diferente, completamente alterado. Portanto, é assim, é uma doença. A doutora Ana estava aí a mencionar estar triste. Sim. E geralmente as pessoas confundem um bocadinho lá porque a pessoa está um bocadinho triste. Já está aí com o início de uma depressão. Doutora, quais são aqui as diferenças para as pessoas poderem perceber quais são as diferenças entre a tristeza e mesmo a depressão? Sim, Cristina, há muito essa confusão. Sim. Porque a tristeza é um dos sintomas da depressão, mas a tristeza só por si não é depressão. A tristeza é uma emoção normal e é a nossa forma natural de processar as experiências dolorosas ou mais difíceis, não é? A tristeza surge como reação a um evento, a um acontecimento difícil e é temporária. Portanto, tende a desaparecer. Dura ali algum tempo, mas tende a desaparecer. E isto é estar triste. E é bom, às vezes, estar triste. Evitar a tristeza não é muito bom. As emoções são para ser vividas e compreendidas. A depressão vai muito além da tristeza, porque tem uma série de outros sintomas que têm que estar presentes para ser considerado uma depressão. A depressão pode realmente também surgir como reação a um acontecimento difícil, a uma situação que a pessoa tem dificuldade em superar, como a morte de alguém querido, o fim de uma relação amorosa, de um casamento, a perda de um emprego, portanto, ligado aqui muito às perdas, e pode-se desencadear uma depressão, que neste caso é chamada uma depressão reativa, portanto, é por reação a um acontecimento externo. Pode também, e neste caso a depressão é um pouco mais grave, pode também surgir devido a situações difíceis que se prolongam ao longo do tempo e que se vão acumulando, como estar numa relação abusiva, o stress prolongado no trabalho, que cada vez tem mais expressão e cada vez tem mais impacto, problemas familiares e a solidão e o isolamento que afeta, por exemplo, muito os idosos. A depressão, no entanto, pode não surgir como reação a nenhum evento. Muitas vezes até as pessoas me dizem, os meus pacientes, na minha vida está tudo bem, tenho um emprego, tenho uma família
e não estou feliz e sinto-me assim deprimido. Porquê? Porque a depressão pode surgir de uma combinação de fatores de personalidade, características de personalidade, não é? Como a pessoa vê o mundo, se vê a si própria, de fatores de herança familiar, portanto há uma tendência familiar para ter depressão. Não quer dizer que se nós temos um Nível genético? Sim, sim. Há uma tendência genética para que isso... Há uma maior probabilidade que a pessoa venha a ter depressão se há familiares que já passaram por isso. E depois, a nível da química cerebral. Na depressão sabe-se que há um desequilíbrio químico a nível cerebral. E esta é a grande diferença entre estar deprimido e estar triste. Porque estar triste passa, estar deprimido, se não for tratado, piora, agrava-se. Aí pode estar em alerta que se por acaso a pessoa pode ficar triste, sim, situação, mas se começar a ser prolongado, aí já se tem que ter cuidado. Sim. Certo, doutora? Porque aí já se pode então estar a começar a entrar numa depressão. Sim, se a tristeza for prolongada e se for muito persistente, ou seja, quer dizer que a pessoa está triste quase o dia todo e todos os dias, portanto, e durante um período alargado. Portanto, há aqui vários sintomas da depressão e se calhar podemos começar a abordar isso, que é, porque para além da tristeza profunda e persistente, há sentimentos de culpa excessivos, a pessoa sente-se culpada por tudo. Há um sentimento de vazio, de falta de sentido, de inutilidade. A pessoa tem uma baixa muito a autoestima, a pessoa sente-se muito desvalorizada. Há uma grande falta de esperança, a pessoa sente-se presa na situação, é quase como se não visse solução. Pois. E muitas vezes, decorrendo disto, surgem pensamentos recorrentes de morte e suicídio. E isto é um grande sinal de alerta, vermelho mesmo, Pois. porque mesmo quando as pessoas pensam é só uma tentativa, é só pensamentos, é só para chamar a atenção, não é de desvalorizar, porque isto é uma coisa grave. É de estar atento. E depois, para além disso, há os outros sintomas, como um muito particular, que é a capacidade de retirar interesse de atividades que antes davam interesse e prazer. E a pessoa deixa de ter qualquer tipo de interesse nisso e nas atividades do dia-a-dia. Não tem vontade para fazer nada. Isso é uma das grandes características da depressão, é que eu até às vezes lhe chamo a doença da vontade, porque a vontade está doente. A pessoa não tem vontade para fazer nada. Depois, altera os padrões do sono, a pessoa ou fica algumas pessoas ficam com insónias, portanto, com dificuldades de adormecer, ou acordam à meia da noite e não conseguem dormir mais, ou ficam com hipersónia, dormem demais e muitas vezes este dormir demais é uma fuga à realidade, porque enquanto se está a dormir não se está a sofrer. Exatamente. A irritabilidade, a alteração do apetite, aumenta o apetite ou diminui o apetite, pensamentos ruminantes, negativos, sobre si mesmo, sobre o mundo, muito medo do futuro. E estes pensamentos ruminantes é o que faz com que, por exemplo, a pessoa esteja num grupo de amigos e está fechada na cabeça. Está só naquilo. Tanto e é por isso mesmo que a depressão afeta muito a atenção, a concentração, a capacidade da pessoa se concentrar em alguma coisa exterior, porque está muito afetada a esse nível. E afeta a memória, afeta muito a memória. Uma pessoa não está atenta, não retém e depois não se lembra. E afeta a memória noutro sentido também, que é, na depressão há muita dificuldade em a pessoa recordar os eventos positivos do passado. É quase como se ficasse ali uma sombra. Afeta mesmo os mecanismos da memória. Toda negativa. Sim, exatamente. Parece que foi sempre tudo mal. Negativos, mas dos positivos não se lembra. Tem muita dificuldade em lembrar-se. As pessoas até podem, os amigos e os familiares às vezes até podem dizer, então, mas lembras, estava... E a pessoa ouve, mas aquilo não tem impacto. Não tem impacto emocional.